Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Gente, por que eu aceitei esse desafio de defender a Bíblia como sendo a palavra de Deus? Justamente porque no início, não estou acostumado, justamente porque no início da minha fé, eu via no colégio, agora na faculdade, amigos, você liga a televisão, você vê toda hora um ataque direto, vocês sabem disso, um ataque direto às coisas relativas à fé, à Bíblia, à existência de Deus, as verdades da Bíblia, serem mitos ou não. Direto isso acontece. Quem aqui já experimentou isso? Pelo amor de Deus. Né? As pessoas se escondem através de um diploma de faculdade, né? Dentro de um orgulho, como a peça falou, o doutorado, a teoria das cores, e elas acham que por estudar um conhecimento mínimo humano, né? Que é também só uma fração do conhecimento humano, elas vão querer explicar ou afirmar ser falso, verdadeiro, coisas relativas a Deus, coisas relativas ao conhecimento de Deus. É muita preocupação, né, gente? Né? Os planos de Deus, as coisas de Deus estão muito acima do nosso entendimento. Né? Mas eu queria, assim, também não queria deixar o assunto em aberto. Como que a gente se posiciona em relação a isso? A gente crê nisso, a gente crê ao contrário. Mas e aí, a gente deixa essas perguntas de lado? Essas questões aqui acerca da Bíblia, por exemplo, quem é que já ouviu falar que a Bíblia era mito, que as pessoas alteraram a Bíblia durante a história? Quem é que já ouviu esses questionamentos? É comum, gente. E aí, como que a gente se posiciona? A gente simplesmente ignora? Ou a gente vai lá e bate de frente, procura saber? Porque a obra de Cristo em nós, ela não é só uma obra emocional. Sejais transformados pela renovação da sua mente. Lá em Romanos está escrito, capítulo 12, versículo 2. Então a obra também é aqui, gente. Então isso aqui também que a gente tem que usar para julgar com discernimento. Né? A gente, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, eu destaquei algumas coisas que é bom a gente refletir sobre. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu destaquei 3 palavras aqui que vão ser o esqueleto que a gente vai falar hoje, que são palavras cruciais. Primeiro, preparados. Preparados, gente. Quando vocês se preparam para alguma coisa, vocês vão fazer uma apresentação, vão fazer um trabalho, vão estudar para uma prova, o que vocês procuram fazer? Vocês procuram adquirir conhecimento, né? Esclarecimento sobre aquilo que você vai fazer, o que outras pessoas fizeram, né? Como que aquilo foi encarado durante a história. Se for uma parte do conhecimento, quem desenvolveu esse conhecimento, o que vai cair? Né? O que eu vou fazer? O que eu vou defender? Né? O que vai cair para aquilo que eu vou fazer? Então, prepare, gente, envolve aquisição de conhecimento, né? Entendimento. Né? Entendimento acerca de quê? Acerca da esperança que há entre nós. Que esperança é essa? Né? A palavra de Deus ensina que associa esperança à fé. Né? Esperança. Então, nós cremos na Bíblia. Então, nós entendemos. É um passo. Entendemos para quê? Para responder. Responder a qualquer que nos pedir. Então, esse, gente, vai ser o nosso esqueleto da pregação. Mas, para a gente descobrir se a gente entende, qual o passo que vocês acham mais rápido aqui, né? Como que a gente sabe se a gente entende alguma coisa? Quando a gente se questiona e é capaz de responder sobre aquilo, certo? Senão a gente não entende. Será que a gente é capaz de responder? Esses daí são alguns questionamentos que eu peguei. Eu estava visitando o blog, uma página no Facebook sobre ateísmo, né? O nome da página, se eu não me engano, é Eu Sou Ateu Brasil. Eu peguei os questionamentos que eu mais encontrei, assim, que eu mais constatei, assim, a frequência deles, né? O primeiro é, a história alterou, né? Acabei de falar aqui, né? Muitos dizem que a história alterou a Bíblia. Ao longo da história, pessoas acrescentaram, pessoas tiraram coisas, enfim, a Bíblia não chegou a nós com a fidelidade porque ela foi escrita. Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é que a palavra de Deus é um mito. Na verdade, tudo que está ali nunca existiu. Muitos dizem isso também. Na verdade, eles falam que é um fruto da cabeça de alguém ou de um grupo de pessoas.
Outro questionamento, ela se contradiz, né? Pega a Bíblia, compara consigo mesma e dizem que é contradição. Outro questionamento, foi escrita por homens, se é uma Bíblia escrita por homens, ela é suscetível a falhas, né? Se ela é suscetível a falhas, por que nós temos na Bíblia como sendo um livro sagrado e não um outro livro qualquer escrito por um homem? Então, gente, isso aqui são os questionamentos básicos que eu encontrei, que a gente vai se ater hoje a responder, né? Para a gente ilustrar o entendimento, eu achei na história um caso, um exemplo bem legal, por exemplo dos bereanos, né? Como que eles enfrentavam esses questionamentos, como que eles aprendiam a Bíblia, né? Como que eles se questionavam acerca da Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 11 diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Outra fonte sobre os bereanos. Essa fonte que eu achei num blog de teologia, diz assim: os homens da atual Berria, com todo respeito a Paulo, faziam um exame crítico de tudo que o apóstolo ensinava, tendo como fonte primária e absoluta confiança a parte da Bíblia, então escrita para eles era o Antigo Testamento. A resposta não era meramente emocional, que eu acabei de falar, né? Passaram tanto pelo coração quanto pelo intelecto deles. Desde então, nesses 20 séculos de história, os bereanos são lembrados como exemplos para aqueles que desejam ter uma fé sólida, mais próxima possível da revelação da verdade. Então, gente, os bereanos já deu para ver que eles são um exemplo, eles são reconhecidamente um exemplo de pessoas que eram completas na sua fé, no sentido de que elas pensavam a sua fé e elas sentiam a sua fé. Elas faziam as duas coisas. Eles usavam da mente e do coração. Então vamos recapitular aqui o que a gente pega de mais importante no texto. Receberam a mensagem com grande interesse. Então o que aconteceu primeiro, gente? Eles creram. Eles receberam a mensagem com grande interesse. Eles compraram a ideia. Segundo, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles questionaram. Eles examinaram com base naquilo que eles tinham, com base na realidade, com base no Antigo Testamento. Foi mal. Terceiro, passando tanto pelo emocional quanto pelo intelecto. Eles entenderam. Isso aqui quer dizer que eles entenderam, gente. Por que aquilo ali significa questionar, né? Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Isso é legítimo, gente. Lá em Salmo 1 está escrito assim: bendito é o homem que medita dia e noite na palavra do Senhor, né? Tem promessa para esse homem, tem promessa de ser abençoado, tem promessa de Deus estar com ele. Então isso aqui é bom. Deus aprova isso. Deus aprova que vocês vivem a fé, que vocês, de modo nacional, que vocês questionem aquilo que vocês estão acreditando. A pergunta é, eu acabei de falar aqui de fé e razão, gente, só que esses dois conceitos, eles são muito antagônicos para o mundo, no sentido de que as pessoas colocam um, mas fé é outro. Fé é uma coisa, razão é outra. Será que é isso mesmo? Vamos ler aqui a palavra de Deus em Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que a gente experimenta a boa, agradável e vontade de Deus? Renovando a nossa mente. Essa obra é de Cristo, gente. Essa obra não é uma obra nossa. Cristo faz isso na nossa mente. Cristo faz uma obra completa na nossa mente. Bom, eu fiz um esquemazinho aqui, que o nosso esquema já evoluiu, o nosso esqueleto. Então, no início era só cremos na Bíblia, então entendemos e respondemos aquilo que cremos. Agora entrou uma nova esfera, questionamento. Então eles creram na Bíblia, depois eles questionaram, através do questionamento, eles entenderam a Bíblia. Eles entenderam as verdades de Deus. E aqui a gente vai ver depois que não é só um questionamento racional, envolve outras coisas. E através do entendimento eles responderam. Aí você me pergunta, eles responderam a quem? Até agora você não falou de resposta. O azulzinho ali até agora está deslocado, já perceberam? Ninguém falou do azulzinho. Então aqui eles responderam.
Eu procurei uma referência sobre os bereanos, sobre a origem deles. Então está escrito assim: no sopé dos Montes Olímpicos, ou seja, ao redor dos Montes Olímpicos, na República da Macedônia, parte integrante da Iugoslávia, hoje Iugoslávia. Até bem pouco tempo existia uma pequena cidade chamada Veria. Há uma única referência a essa cidade na Bíblia, mas com outro nome, é a antiga Bereia, distante 80 quilômetros a sudeste de Tessalônica, hoje de Salônica. O que eu tiro aqui, gente? República da Macedônia. Macedônia a gente pode relacionar diretamente com o Império Grego, né? Alexandre o Grande conquistou tudo, enfim, é uma outra história, mas Macedônia diz respeito à cultura grega. A cultura grega, gente, nos leva a pensar, né, a inferir pensamento filosófico. Cultura grega, pensamento filosófico. Quem são os pais da filosofia? Os gregos. E pensamento filosófico? O que mais tem no pensamento filosófico? A crítica e o ceticismo. Né? O pai do ceticismo também era grego. Então o que a gente pode tirar daqui? Que os gregos estavam, a cultura grega estava inserida em Bereia. Né? E o que eu imagino com isso? Você é um crente, recebeu a palavra de Paulo. Você tem uma cultura grega, você tem uma formação grega. Então você reflete, você questiona e tal. Com base no Antigo Testamento que a gente já viu, que era a palavra de Deus para eles. Mas tem uma outra questão aí também. Você recebeu a palavra e as pessoas à sua volta? Você acha que isso não causa nada à sua volta? Pessoas estão vendo que você recebeu a palavra. Pessoas são tão críticas quanto você. Alguns compram a ideia, outros não. Então o que aconteceu? O pessoal foi em cima deles, com certeza. O pessoal foi questionar eles, com certeza. Então desde o início, eles já tiveram que lidar com essa crítica, com esse ceticismo, que parece muito o que a gente tem hoje, né, gente? Então quais eram as perguntas dos gregos para eles? Também deu uma pesquisada. A história alterou, se contradiz, são apenas mitos, foi escrita por homens. Eram as perguntas. E as perguntas hoje? Quais são as perguntas hoje? A história alterou, se contradiz, são apenas mitos, foi escrita por homens. Essa foto aqui, a outra era de um grego, você já percebeu. Essa foto aqui é de um... esqueci o nome desse vídeo. Isso. Esse cara é o cara mais ateu da contemporânea, esse jovem. Então eu botei a foto dele para ilustrar. Aí você pergunta, pô, mas são as mesmas questões? São. Por que são as mesmas questões? Simplesmente porque, gente, saturou de questionamento. Tem uma frase de Bernard Ramos que diz o seguinte: nenhum outro livro foi tão picado, tão fatiado, peneirado, investigado e vilipendiado. Que livro de filosofia, religião, psicologia, literatura clássica ou moderna foi sujeito a um ataque tão maciço quanto a Bíblia? Com tanto veneno, ceticismo, com tamanha profundidade, com tamanha erudição, cada capítulo tinha um princípio. Então, gente, a Bíblia não é questionada de hoje. Essas questões não são de hoje. Desde o início, eles procuraram tudo, né, para contradizer a Bíblia. Tudo foi procurado para contradizer a Bíblia. Então, vamos lá, gente. Agora que a gente vai entrar na nossa alimentação, para começo de conversa, como é que a gente vai responder essas questões? Vamos botar os pingos nos is aí. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, isso aí são os Tessalonicenses, né? Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Aí você pergunta, pô, mas a Bíblia não foi escrita por homens? Como é que ela é a palavra de Deus? Foi escrita por homens, sim, gente, mas a Bíblia foi inspirada. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então ela foi inspirada, ela foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus, por isso que ela é a palavra de Deus. Aí você diz assim, mas pô, como é que essa história é inspirada? Está muito estranho isso. Como é que é isso? Achei uma frase de Dallas Willard que ilustra bem o que é isso, que é inspiração. Vamos ver se vocês vão entender direitinho isso aqui. A principal maneira como somos inspirados por Deus é através de pensamentos e sentimentos que não são nossos, mas que são nossos,
mas não tiveram origem em nós. Vocês entenderam, gente, o que é inspiração? Deus coloca os pensamentos em nós. Não vem de nós. A obra não é nossa. A obra é de Deus. Mas tem origem em nós. Entendeu? Isso é inspiração. Não foi um ditado mecânico. Deus não chegou assim, escreve aí, pá, não sei o quê. Além dos 10 mandamentos, entendeu? Mas segundo a experiência desses homens, segundo a vida que esses homens levavam, que conduzia o que eles criam, segundo isso, é que eles escreveram a palavra de Deus. E eles tinham muito temor para fazer isso. Aí eu vou dizer assim, tem outro argumentozinho legal que também do pai do metodismo, que é o Wesley. Ele diz assim, tudo bem, vamos supor que a Bíblia não tenha sido escrita por Deus. Vamos lá. Então, homens bons ou anjos escreveram a Bíblia. É a primeira premissa dele. Então, jamais escreveriam em nome de Deus, assim diz o Senhor. Ou vocês acham que homens bons e anjos escreveriam em nome do Criador, para trazer condenação para si? Já elimina a opção de anjos e demônios ter escrito a Bíblia. Né? Outra opção, homens maus ou demônios terem escrito a Bíblia. Então não faz sentido, gente, eles proibiram o pecado, né? Porque a Bíblia toda hora fala que o pecado afasta a gente de Deus, fala que o pecado é ruim, proíbe o pecado, não faz sentido. Então o que ele conclui? Qual é a outra opção? Se homens bons ou anjos não escreveram, se homens maus ou demônios não escreveram, quem escreveu, gente? Deus. Só um argumentozinho para ilustrar. Mas a Bíblia não contém falhas humanas, né? Ele diz assim, esse homem que escreveram é suscetível a erro, né? Eu achei uma ilustração bem legal, porque esse cara aqui é um professor de direito, e ele estava defendendo a palavra de Deus, e ele deu um exemplo bem legal quando o cara falou para ele assim, mas a Bíblia é suscetível a erros, né? Ela foi escrita por homens. Aí ele falou isso aqui para ele, as instruções da minha máquina de lavar são absolutamente infalíveis. Tudo bem que o ser humano seja falho, mas daí a pensar que ele age o tempo todo, em todas as instâncias, é um pouco de cinismo. O que ele quis dizer com isso? Gente, eu pego a minha máquina, eu aperto lá o botão. Eu não sei quais são os botões, que eu não abro. Mas eu aperto lá a sequência de botões, eu sei que vai ser um negócio. Outro argumento, gente, né, para isso. A gente crê também que o Espírito tem uma obra nisso aí, né? O Espírito guiou os homens no sentido que eles não errassem, no sentido que eles escrevessem exatamente, fielmente aquilo que Deus estava falando. A Bíblia é a palavra de Deus, coerente, coesa em todo o seu discurso, pois foi inspirada por Deus e usou alguns para, segundo suas experiências, mentes porções que deixam do Espírito, escreverem sua vontade e outros para que a conservassem fiel. Então esse para que a conservassem fiel é a obra do Espírito também. Se não fosse o Espírito, eu também seria Deus do Pai. Se o Espírito só escreve e sai, acontece isso aí, gente. Corrupção, que é uma coisa comum à humanidade, não é? Aí a gente reverte o argumento para a gente. Sabe por quê? Porque se a Bíblia foi conservada coerente até hoje, a gente vai ver daqui a pouco por que ela é coerente. Então, gente, isso só pode ser um milagre, porque a Bíblia foi escrita por 1.600 anos, diversas culturas, 40 escritores. Como que ela não seria alterada? Como que ela não seria incoerente? Porque é um milagre. Ser uma palavra única e coesa, mesmo tendo sido escrita em uma diversidade de culturas, escritores e épocas, isso é um milagre. Então a gente pegou o argumento deles e jogou contra eles. Porque se a Bíblia é fiel, é porque é um milagre. Entendeu? Se o Espírito Santo não fizesse uma obra, ela seria corruptível, com certeza. Mas o Espírito Santo está constantemente ali, gente. Tanto na composição, quanto na manter aquilo como sendo verdade para a gente, manter aquilo fiel ao original. Aí você vai dizer assim, não, quando eles esgotam os argumentos, eles falam assim, não, mas isso aí foi um mito. Né? Tudo isso aí pode parecer até coerente, mas é um mito. Então vamos ver na história se isso é mesmo mito. Esse cara aqui é o Flávio José, né? Ele é um historiador famoso, ele era um dos mais conceituados na época, né? Eu acho que ele era contemporâneo do Novo Testamento, se eu não me engano, 60 BC, 90 BC, depois de Cristo, 90 anos depois de Cristo.
Olha o que ele escreveu, gente. E vocês vão ver que ele não é parcial, porque ele não é cristão. Por uma frase aí a gente vai tirar que ele não é cristão, porque eu não estou sendo parcial. 2 testemunhos, né, do Fábio José. Havia nessa época Jesus, um homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois foi executor de obras maravilhosas, que ensinava a homens que acolhem a verdade com prazer. Ele atraía para si, de igual forma, muitos judeus, muitos gentios. Esse homem era o Cristo. Enquanto Pilatos, acatando a sugestão dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amaram no princípio não o abandonaram, pois desapareceu vivo novamente. Olha aí, ó. Ele é um historiador, gente. Desapareceu vivo novamente no terceiro dia, tal como os profetas divinos tinham predito estas e 10.000 outras coisas maravilhosas a seu respeito. E a tribo dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu até hoje. Então o que a gente tira daqui, gente? Por que ele não era cristão? Por que ele está sendo parcial? Primeiro que ele fala assim, ó, se é que é lícito me chamá-lo de homem. Como assim, se é que é lícito? Ele era homem, ele era 100% Deus, 100% homem. Daí você tira que ele não é cristão. Ele já está fora da visão do cristianismo. Segundo, a tribo dos cristãos, ele usa um vocabulário, vocês sabem que não é de cristão, né? Então eu estou sendo parcial, gente. Jesus apareceu a mais de 500 testemunhas, isso está relatado no Novo Testamento. Ele apareceu a mais de 500 testemunhas, isso é considerado um fato histórico. Né? Todo mundo reconhece isso como um fato histórico. Eu estava vendo uma entrevista, um documentário desse do History Channel. Eles esmiuçaram os milagres de Jesus, eles pegaram 10 milagres. Pegaram a transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães. Em todos os milagres, eles conseguiram uma manobra científica, alguma coisa para provar que aquilo poderia ser manipulado pela mente de um homem, né? Um pouco mais inteligente. Gente, pasme, quando ele chegou no milagre da ressurreição de Cristo, ele falou assim, e o gosto do History, porque ele não é parcial, ele trabalha mesmo com a ciência, senão ele não falaria isso que eu vou falar agora. Ele chega e fala assim, o milagre da ressurreição é o milagre mais cientificamente improvável e o mais historicamente comprovável. Ele não tinha o que falar. Aí você vai perguntar, e o Antigo Testamento? Até agora você falou das obras de Jesus, mas você falou lá do Antigo Testamento. Gente, José acabou de falar, né? Primeiro, as profecias acerca do exílio em Babilônia, que se cumpriram, inclusive o nome do rei, que permitiria a reconstrução do templo, 100 anos depois de seu nascimento, se não me engano, era Ciro era o nome do rei. Então, estava profetizado pelos profetas, estava anunciado pelos profetas, que viria um rei, tanto que eles iam para Babilônia, ficariam cativos, né, devido ao seu pecado, devido à sua transgressão, quanto o rei quer tirar ele, queria permitir a reconstrução do templo, né, depois do exílio de Babilônia. Gente, isso 100 anos do nascimento do rei, está lá para quem quiser ver, está lá para quem quiser comprovar. Segundo, boa parte da vida do ministério de Jesus foram profetizados, nascimento, cidade de nascimento, o modo como ia ser, o modo como ia ser os ministérios de Jesus. Está tudo lá, gente. E tudo foi comprovado. Né? Está tudo lá, a gente sabe, todos sabem. Segundo, né, aqui é um argumento mais arqueológico. Sodoma e Gomorra eram mitológicos até pouco tempo. A arqueologia demonstrou sua existência. Até acho que uns 60 anos atrás, o pessoal falava que Sodoma e Gomorra eram mitos. Né? Até que acharam ali, acho que perto da Síria, escavações, 15.000 artefatos que comprovavam a existência do Sodoma e Gomorra. Né? Isso sem falar da Arca de Noé, mas aí são outros argumentos. Eu não vou ficar me derrubando, é muita coisa. Mas aí acabou, né, gente? Eles não tem mais o que falar, tem sim. Aí eles falam assim, ó. Vocês creem nisso, é tudo verdade. Mas a história corrompeu. Sempre tentamos se esquivar. Aí eu fiz uma parada aqui, gente, dos quesitos de comprovabilidade histórica de uma obra. Quais são? Primeiro, distância do original até a cópia mais antiga. Tá? Quanto mais perto a cópia mais antiga do original, mais fiel ao original, vocês concordam comigo? Segundo, número de cópias.
Quanto maior o número de cópias daquela obra, significa que mais pessoas viram, mais pessoas questionaram, mais pessoas constataram a veracidade daquela obra. Tem outros também, como traduções e tal, mas eu só peguei esses dois, que só eles aí não são suficientes. Obras de Aristóteles, né? O original foi escrito em 350 a.C. Cópia mais antiga, 1100 depois de Cristo. Tá? Ninguém questiona. 1400 anos de intervalo entre a cópia mais antiga e o original. Número de cópias, 5 cópias. Platão, 380 a.C. Cópia mais antiga, 900 depois de Cristo. Intervalo, 1300 anos. Número de cópias, 7. Homero, quem já leu aquele livro no colégio, a Guerra de Troia? Homero, 900 a.C. foi escrito. Cópia mais antiga, 400 a.C. Esse aqui é o único que chega perto, gente. Intervalo, 500 anos. Número de cópias, 643. Novo Testamento, gente, foi escrito entre 50 e 90 a.C. Não, depois de Cristo, está errado tudo. Cópia mais antiga, tem de 130 depois de Cristo já. Intervalo do tempo, 40 anos. Número de cópias, isso eu estou falando só as cópias completas, não estou nem citando aqui os fragmentos. 24.000. Antigo Testamento, 400 a.C. Cópia mais antiga, 50 depois de Cristo. 450 anos, 50 mil cópias. Então, gente, a gente vê aqui que se você for querer questionar, com base em lógica e argumentação, a veracidade da Bíblia, né, a veracidade, a fidelidade da Bíblia, né, ao longo da história, você vai jogar por terra toda a literatura antiga. Né? Você não pode questionar a Bíblia se você não questionar um cara que tem 5 cópias com 1400 anos de intervalo da cópia mais antiga. Isso não faz sentido. Né? Mas ninguém questiona. Eu joguei no Google, só para fazer uma pesquisa amostral assim, Aristóteles é falso. Quantos resultados? 5. Jesus é falso. Gente, tinham 5 milhões de resultados. Só uma pesquisa amostral para registrar isso aqui. Mas, gente, qual que é o nosso maior argumento? Agora a gente vai sair do campo da razão. O nosso maior argumento é esse aqui, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Então isso aqui é uma obra do Espírito. Ele testemunhou a nós que a palavra de Deus é verdadeira. Ele testemunhou as pessoas que escreveram, as pessoas que foram usadas, os cristãos, os heróis da fé que foram usados, né? E diversas culturas. Josué era general, Daniel era um político, um administrador, um gestor do reino. Gente, olha como é que esses caras pensavam diferente, mas tudo bate, tudo é coeso. Isso é obra do Espírito, isso é testemunho do Espírito. Tanto que aquilo é verdade, quanto isso é verdade, e quanto que isso chegou verdade no nosso meio. Então isso, gente, é um testemunho do Espírito, porque sem o Espírito que está ligando todas essas esferas, nada disso faria sentido para a gente. Essas setas brancas todas são obras do Espírito. Porque cremos na Bíblia e o Espírito nos leva ao questionamento certo. O Espírito nos leva ao entendimento, o Espírito nos leva a responder. O Espírito nos leva a responder aquilo que cremos. Então isso aqui é o Espírito. Testemunho do Espírito é o nosso maior argumento. O Espírito fala no nosso coração, mas fala acerca de quê? Qual é o cerne disso aqui, gente? A gente está crendo em quê? A gente está questionando o quê? A gente está entendendo, respondendo o quê? O Verbo, a palavra de Deus, que aponta para o quê? Para Cristo. Cristo é o Verbo. Então o cerne disso aqui é Cristo. Tudo isso aqui só faz sentido quando você pensa na pessoa de Jesus. Porque o cara que não crê em Cristo, ou então nunca ouviu falar de Cristo, e pega só o Antigo Testamento e olha aquilo ali, não faz sentido para ele. Nada faz sentido para ele. Só vai fazer sentido para ele se ele entender a coisa pela esfera de Cristo, pelo olhar de Cristo, com a mente de Cristo, que faz uma obra completa, tanto no nosso coração quanto na nossa mente. Tem uma ilustração boa sobre isso, que é do Carlos Mestre, que é um teólogo católico, que diz assim: a ação inspiradora de Deus no Antigo Testamento
era como um filete de polvo, cuja cor era igual à cor da terra. Antes, já sabiam da sua existência, do seu destino, mas não se conhecia seu traço preciso, nem o conteúdo concreto desse traço. Esse filete estava sendo conduzido por Deus, a obra é do Criador, gente. Essa obra é de Deus. Até chegar ao fogo, no momento em que Cristo chega, ressuscita e comunica o Espírito, e o fogo se estende à volta, iluminando de repente o seu traço invisível. Então as coisas só fazem sentido depois de Cristo, gente. Depois de uma ressurreição de Cristo, que nos redimiu em relação ao pecado, que nos libertou do pecado, que revelou tudo isso aí. Tudo aponta para Ele. Volta só um pouquinho no outro slide. Isso aqui, gente, é a obra do Criador. Essas setas é a obra do Espírito Santo. E o cerne é o verbo, que é Cristo. Queria passar um vídeo agora que ilustra bem isso que eu estou falando, né? Que ilustra que cada livro da Bíblia aponta, na sua maneira, na sua identidade, na sua particularidade, para Cristo. In Genesis, Jesus Christ is the seed of the woman. In Exodus, He is the Passover lamb. In Leviticus, He is our high priest. In Numbers, He is the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. In Deuteronomy, He is the prophet like unto Moses. In Joshua, He is the captain of our salvation. In Judges, He is our judge and lawgiver. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, He is our trusted prophet. In Kings and Chronicles, He is our reigning king. In Ezra, He is the rebuilder of the broken down walls of human life. In Esther, He is our Mordecai. In Job, He is our ever-living redeemer. In Psalms, He is our shepherd. In Proverbs and Ecclesiastes, He is our wisdom. In Song of Solomon, He is our loving bridegroom. In Isaiah, He is the Prince of Peace. In Jeremiah, He is our righteous branch. In Lamentations, He is our weeping prophet. In Ezekiel, He is the wonderful four-faced man. In Daniel, He is the fourth man in life's fiery furnace. In Hosea, He is the faithful husband forever married to the backslider. In Joel, He's the baptizer with the Holy Ghost and fire. In Amos, He's our burden bearer. In Obadiah, He is mighty to save. In Jonah, He is our great foreign missionary. In Micah, He is the messenger of beautiful feet. In Nahum, He is the avenger of God's elect. In Habakkuk, He is God's evangelist crying, revive thy works in the midst of the years. In Zephaniah, He is our Savior. In Haggai, He is the restorer of God's lost heritage. In Zechariah, He is the fountain opened up in the house of David for sin and uncleanliness. And in Malachi, He is the Son of Righteousness, rising with healing in His wings. In Matthew, He is the King of the Jews. In Mark, He is the servant. In Luke, He is the Son of Man, feeling what you feel. In John, He is the Son of God. In Acts, He is the Savior of the world. In Romans, He is the righteousness of God. In 1 Corinthians, He is the rock that followed Israel. In 2 Corinthians, He is the triumphant one, giving victory. In Galatians, He is your liberty. He set you free. In Ephesians, He is the head of the church. In Philippians, He is your joy. In Colossians, He is your completeness. In 1 and 2 Thessalonians, He is your hope. In 1 Timothy, He is your faith. In 2 Timothy, He is your stability. In Philemon, He is your benefactor. In Titus, He is truth. In Hebrews, He is your perfection. In James, He is the power behind your faith. In 1 Peter, He is your example. In 2 Peter, He is your purity. In 1 John, He is your life. In 2 John, He is your pattern. In 3 John, He is your motivation. In Jude, He is the foundation of your faith. In Revelation, He is your coming King. He is the first and the last, the beginning and the end. He is the keeper of creation, the creator of all. He is the architect of the universe and the manager of all time. He always was, He always is, and He always will be. Unmoved, unchanged, undefeated, and never undone. He was bruised and brought healing. He was pierced and eased pain. He was persecuted and brought freedom. He was dead and brought life. He is risen and brings power. He reigns and brings peace. The world can't understand Him. The armies can't defeat Him. The schools can't explain Him. And the leaders can't ignore Him. Herod couldn't kill Him. The Pharisees couldn't confuse Him. The people couldn't hold Him. Nero couldn't crush Him. Hitler couldn't silence Him. The New Age can't replace Him. And Oprah can't explain Him away. He is life, love, longevity, and more. He is goodness, kindness, gentleness, and God. He is holy, righteous, mighty, powerful, pure. His ways are right. His word is eternal. His will is unchanging, and His mind
Lucifer. He is my Lord and He rules my life. Bom, vamos lá. O que a gente tem agora, gente? Se a gente voltar lá naquele versículo, eu vou ler para vocês, está tendo problema técnico, eu até desenvolver. Vamos lá, a gente pegou esse versículo aqui, 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? A gente deixou uma parte do versículo oculta, e eu fiz isso de propósito, que é a seguinte: santifiquem Cristo como Senhor no coração. Então esse é o motivo pelo qual eles se prepararam, eles entenderam e responderam. A pergunta é, foi assim que eles desenvolveram a fé deles, inclusive. A pergunta é, a gente tem santificado o Senhor no nosso coração? Agora que a gente já sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que tudo aponta para Cristo, a gente tem seguido a Bíblia, a gente tem seguido o Verbo. Agora que a gente já sabe que o cerne é o Verbo, e que o Espírito é que liga todas aquelas coisas, a gente tem seguido aquilo que o Verbo diz. O Fábio ontem desconstruiu aquilo que estava de errado, né? Hoje, a gente está construindo desde a base, que é a palavra de Deus, que é a premissa de todas as coisas que a gente crê. E amanhã, a gente vai ver como desenvolver essa fé. Porque aquele balãozinho resposta em azul, que eu tinha colocado lá e que eu não falei muito sobre ele não está necessariamente no campo das ideias. Você não só responde a sua fé com o seu intelecto, você não só responde a sua fé justificando aquilo que você crê, mas com obras também, porque a fé sem obras é morta. E amanhã a gente vai ver como desenvolver essa fé. A pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje, Lucas 6,46: por que vocês me chamaram Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A gente tem feito o que ele diz? É isso, gente. A palavra que eu tinha hoje, para falar com vocês, era isso, uma palavra que sempre aqueceu no meu coração, e eu espero que tenha aquecido no coração de vocês também. Queria orar agora pelo retiro, que o Senhor continue falando com a gente, que o Espírito continue ligando aquelas coisas todas na nossa cabeça. Né? Na nossa cabeça, no nosso coração e no nosso mente. Amém? Vamos inclinar as cabeças que a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por se revelar no nosso meio, pelo Teu Espírito, pela obra que o Teu Espírito tem feito nos nossos corações, nas nossas mentes. Que o Senhor continue falando, Deus. Que o Senhor continue falando sem ruídos, sem distorções do mundo, sem distorções para o teu inimigo. Que o Senhor fale exatamente aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações limpa, Senhor. Em nome de Jesus. O Teu Espírito, através de Cristo, através do sacrifício por nós na cruz do Calvário, por meio do qual tudo se fez novo, tudo fez sentido, que o Senhor possa falar conosco, Deus, por meio dele, em nome de Jesus. Isso faça todo sentido na nossa vida e nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.